Olá! Para quem está na jornada dos concursos públicos, este material foi pensado especialmente para essa preparação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos artigos que são a espinha dorsal da Receita Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Vamos começar com essa pergunta, que vai direto ao ponto. Será que um governante pode, digamos, inventar uma receita para fazer o orçamento fechar no papel? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma resposta bem, mas bem clara para isso. E é exatamente aí que a nossa análise começa. E aqui está o nosso roteiro. Vamos construir, passo a passo, o entendimento de como a LRF lida com a receita pública, partindo dos princípios básicos e chegando nas regras mais detalhadas. Vamos passar pelos artigos 11, 12 e 14 e, claro, fechar com aquela revisão estratégica focada no que cai em prova. Ok, antes de pularmos para os artigos, é fundamental a gente firmar o alicerce. Qual é a ideia central, o princípio que guia toda a LRF quando o assunto é receita pública? Olha só, essa frase do artigo 1º é basicamente o DNA da lei inteira. Tudo, absolutamente tudo que vamos ver sobre receita, parte dessa noção de que a ação tem que ser planejada e, muito importante, transparente. Muito bem, e agora sim, vamos ao nosso primeiro artigo-chave, o artigo 11. Ele estabelece uma obrigação que, olha, não tem negociação. O que o artigo 11 nos diz é o seguinte: responsabilidade fiscal não é só sobre gastar bem. Na verdade, ela começa antes, com o dever de instituir, prever e, principalmente, arrecadar de forma efetiva tudo o que é devido por lei. Certo, mas e aí? E se o gestor público simplesmente ignorar essa obrigação? A lei não é só um conselho, ela tem consequências. Qual seria a penalidade nesse caso? E aqui está o ponto crucial, que é a questão clássica de prova. Se o município, estado ou a própria União falhar no seu dever em relação aos seus impostos, a sanção é dura. Ele pode ser impedido de receber transferências voluntárias, ou seja, aquele dinheiro que vem de outra esfera de governo. Perfeito. Se o artigo 11 manda arrecadar, o artigo 12 vem para dizer como o governo deve prever essa receita. E já adianto, achismo não entra nessa conta. Não é mágica, é método. A LRF exige um processo super rigoroso. Tem que seguir normas, analisar a economia, mostrar o histórico dos últimos 3 anos, projetar os próximos 2 e, fundamental, tem que explicar direitinho como chegou naqueles números. O orçamento precisa ser construído sobre uma base sólida, real. Mas e durante o ano? Como se garante que aquela previsão lá do início está de fato se concretizando? Como é feito esse choque de realidade? A resposta está nesse monitoramento constante. A cada 2 meses, o executivo tem que publicar um relatório mostrando como anda a arrecadação. Isso serve como uma espécie de auditoria contínua da previsão inicial, sabe? Traz transparência e permite correções rápidas se a receita estiver vindo abaixo do esperado. Agora, atenção máxima, pessoal. Esse é um dos artigos mais cobrados e, talvez, um dos mais complexos da LRF. Vamos dissecar as regras super rígidas para quando o governo decide, por algum motivo, abrir mão de cobrar um tributo. Primeiro, vamos alinhar o vocabulário. O que é renúncia de receita? É basicamente qualquer ato, qualquer benefício fiscal que, no fim das contas, faz entrar menos dinheiro nos cofres públicos do que deveria. Os exemplos estão aí: anistia, remissão, subsídio, isenção, tudo isso entra no mesmo pacote. Para conceder um benefício desses, não é simples. A proposta precisa passar por alguns filtros obrigatórios. Primeiro, tem que ter uma estimativa do tamanho do rombo que isso vai causar no orçamento. Segundo, tem que estar alinhada com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E não para por aí, ainda tem mais uma condição. E aqui está o pulo do gato. Além daqueles 2 requisitos, a proposta tem que seguir um de 2 caminhos, e é um ou outro, não os 2. Ou o governo demonstra que essa perda de receita já estava prevista lá no orçamento e que as metas fiscais não serão afetadas, ou, se não estava previsto, ele precisa apresentar uma medida para compensar. Basicamente, tem que mostrar de onde vai tirar o dinheiro para cobrir aquele buraco. Como quase toda regra no direito, existem exceções. E para quem estuda para concursos, saber quando essas exigências todas não se aplicam é simplesmente fundamental. E aqui estão elas, as famosas exceções. As regras do artigo 14 não valem para alteração de alíquotas de alguns impostos federais, como o de importação e o IPI, nem para o cancelamento de dívidas bem pequenas, onde o custo para cobrar seria maior que o valor da própria dívida.
Memorizar isso é importantíssimo, porque as bancas adoram cobrar esses detalhes. Ufa, vimos bastante coisa. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo. O que vem a seguir é aquela ferramenta de revisão perfeita para fixar o que há de mais importante em cada artigo. Olhem só que legal essa tabela. Ela resume a essência de cada artigo. Artigo 11, palavra-chave, arrecadação. Artigo 12, previsão. Artigo 14, renúncia. A coluna do ponto crítico é exatamente aquilo que precisa estar na ponta da língua na hora da prova. É um ótimo guia de memória. Bom, nós vimos a estrutura poderosa que a LRF cria para gerenciar a receita. Mas fica a reflexão. Será que todo esse arcabouço legal, na prática, é o suficiente para garantir a saúde fiscal do país? Essa é uma pergunta que continua central e sempre muito atual na administração pública brasileira.